Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ele veio me buscar à noite. Saudações a todos os amigos do canal. Eu me chamo Adão e tenho um relato para compartilhar. Me aconteceu um fato sobrenatural que eu vivi e jamais imaginei que poderia acontecer comigo. A gente vê tantas histórias por aí e nunca para pensar que pode acontecer conosco também. Pois é, eu sou a prova viva de que essas coisas podem sim acontecer com qualquer pessoa. Enfim, então vamos à história. Olha, eu venho de uma família em que a minha mãe sempre teve um dom mediúnico. Ela tem a capacidade de ver e às vezes até prever certas coisas em alguns sonhos. E por conta disso, quando eu tinha 3 anos de idade, ela conta que eu nem dormia direito, sempre ficava agitado e com medo. Eu falava da forma que uma criança falava. Eu dizia para ela que havia um homem vestido todo de preto que parecia durante a noite e ficava em volta da minha cama. Amigos, para ser sincero, eu confesso que eu não me lembro de nada disso, mas segundo a minha mãe, isso me assustava muito. Como ela sabia que eu não estava mentindo, afinal, uma criança dessa idade não teria motivos para inventar. Ela então resolveu me levar a um centro espírita. E lá disseram que o que eu via era a alma do pai dela, o meu falecido avô, que por algum motivo me perturbava. Enfim, eu não sei o que fizeram na época, mas eu não vi mais nada depois disso. Seja o que for, havia partido e eu pude voltar a ter uma vida normal de criança. Passados uns anos, eu cresci e fui desenvolvendo a minha mediunidade, mesmo que sem querer. Eu continuei tendo experiências sobrenaturais, vendo coisas cada vez mais estranhas e, por que não dizer, assustadoras. Quando eu cheguei à fase entre 16 e 17 anos de idade, eu morava numa rua onde havia uma vizinha que era idosa. Eu prefiro não citar o seu nome, até porque ela já é falecida. Essa senhora, que eu irei chamar de Adelina, infelizmente ficou doente. Ela estava com câncer. Isso a deixou debilitada por um tempo, mas conseguiu se tratar e acabou vivendo mais alguns anos. Nessa mesma época, a minha família tinha uma lanchonete, onde os meus pais trabalhavam. O local ficava ao lado da casa de outra vizinha que trabalhava com religião espírita. Teve um dia em que essa mulher foi até a lanchonete e, numa conversa, falou que o finado marido de Adelina ainda habitava a casa onde ela morava. E, segundo ela, teve uma visão dele andando pelos corredores durante a noite. Eu ouvi a história, mas resolvi não comentar nada, até porque eu também tinha minha cota de assombros. Até que chegou uma noite em que Dona Adelina estava em sua casa e começou a sentir meio mal. Ela ligou para minha mãe dizendo que estava se sentindo mal e perguntou se ela poderia passar a noite lá. A minha mãe não poderia ir, pois tinha coisas para fazer cedo no dia seguinte. Então, para não deixar a vizinha sozinha, me perguntou se eu poderia ir até lá para ficar de olho. Naquela casa havia um quarto vago que era usado para hóspedes na casa e, como foi um pedido da minha mãe, eu acabei indo. Eu me lembro bem que era uma noite quente de verão e lá fui eu, com a minha mochila nas costas, para a casa da Dona Adelina. Não seria tão ruim assim, pois ela tinha aquelas manias de gente idosa que dorme bem cedo, sabe?
Eu só teria mesmo que ficar atento caso ela chamasse sentindo alguma coisa durante a madrugada. Nós vimos um pouco de TV e não demorou para ela se retirar e se deitar. Eu já estava meio cansado e fui para o quarto de hóspedes para me deitar também. E foi a partir desse momento que as coisas estranhas começaram a acontecer. Já era de madrugada quando, do nada, eu acordei com um som. Era o barulho da porta de um roupeiro antigo que havia no quarto. Eu vi a porta se abrir sozinha lentamente. Naquele momento, eu até pensei que poderia ser o vento, ou pelo fato de ser um móvel velho, poderia simplesmente estar com algum parafuso solto ou algo do tipo. Mas eu percebi ali que eu estava errado, quando eu vi que o barulho continuou. Eu olhei novamente, a porta continuava a se mexer. Eu virei para a janela e percebi que ela estava fechada, então não poderia ser o vento. Foi então que eu tomei um susto. Eu virei novamente e olhei para o armário e vi claramente um vulto negro se movendo. Rapidamente ele se virou e bateu de forma violenta as duas portas. Aquela aparição parecia estar com muita raiva. Mesmo que eu já tivesse tido algumas experiências sobrenaturais antes, essa foi muito intensa e diferente. Eu confesso que comecei a ficar assustado. Então pulei da cama e corri para acender a luz. E quando virei para o armário, não havia mais nada. Eu respirei fundo, apaguei a luz novamente e voltei a me deitar. Eu mal me virei para o lado e de novo vi uma sombra se movendo. Um vulto enegrecido andando pelo quarto, sendo que dessa vez estava fazendo barulhos estranhos. Naquele momento eu tive a total certeza de que eu não estava sozinho ali. Estava um calor infernal, mas eu já estava suando frio com toda aquela situação macabra. A minha reação, por mais infantil que pareça, foi cobrir a minha cabeça com um lençol. Como era um tecido fino e claro, mesmo coberto, eu ainda conseguia ver a silhueta negra daquela entidade passando na frente da cama. A cada passo, a entidade fazia ruídos e pareciam de dor. Foi aí que eu resolvi acender a luz novamente, mas para não ter que encarar aquela coisa de novo. Então fechei os meus olhos e levantei. Eu fui andando e tateando o ar até chegar no interruptor de luz. E aí eu acendi. Seja como for, na mesma hora aquela coisa sumiu e as portas do roupeiro bateram forte novamente. Naquele momento, eu estava muito assustado e sem entender nada. Nada que eu vivi antes me preparou para aquela situação. Era muito pior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Como eu não poderia simplesmente ir embora para casa, eu apaguei a luz, corri para a cama, me cobri novamente e tentei fingir para mim mesmo que não tinha visto nada. Eu comecei a orar ali mesmo em pensamento, pedindo proteção e que aquela entidade, no caso o fantasma, sumisse de uma vez por todas. Foi então que eu senti como se algo estivesse na ponta da cama perto dos meus pés e em seguida em cima de mim. Lentamente foi descendo como se alguém estivesse puxando a coberta para baixo. Naquela situação não teve como eu conter o meu pavor e foi nesse momento que o medo tomou conta de mim completamente. Eu não sabia que espíritos poderiam fazer essas coisas. Foi quando eu tive a pior sensação de toda a minha vida, pois naquele momento eu senti um toque gelado em meus pés. Eu senti claramente uma mão fria me tocando. E foi aí que nessa hora eu não me aguentei. Eu pulei da cama com meu coração saindo pela boca. Eu voltei a acender a luz e nada. O quarto estava completamente vazio. Eu comecei a olhar tudo no quarto e percebi que a coberta estava esticada, sendo puxada para baixo da cama. Esse inferno durou a madrugada toda com essas coisas macabras. Foi aí que, quando deu umas 4:30 da manhã, eu peguei as minhas coisas e fui embora para minha casa. Não dava mais para ficar ali dentro. Eu tranquei a porta da casa dela e coloquei as chaves por debaixo. Cheguei em casa em estado de choque. Eu me deitei, mas não consegui dormir. Eu estava muito apavorado.
No dia seguinte eu contei o que havia acontecido para minha mãe. Não deu para ficar lá a noite toda, eu falei para ela. A dona Adelina, ao perceber que eu não estava quando ela acordou, a mesma foi até em casa para saber se estava tudo bem. Falamos para ela sobre o que havia acontecido comigo. Ela achou estranho tudo aquilo e disse que deveria ter sido apenas um sonho ruim. Mas a verdade é que eu sequer consegui dormir naquela madrugada infernal. Infelizmente, depois desse fato, a doença dela voltou e não demorou para a dona Adelina falecer. Enfim, esse é o meu relato assombrado. Eu não sei o que era aquilo. Alguns dizem que era o finado marido dela, que tinha muitos ciúmes da esposa, o que poderia explicar as batidas do quarto. Mas seja o que for, talvez estivesse lá se preparando para levá-la. Depois desse evento, descobri que espíritos podem nos tocar e fazer coisas que eu nem imaginava. Foram momentos de muito pavor que só comprovam para mim que existem realmente coisas que não são desse mundo. Quando a luz encontra a escuridão. Boa noite, amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês no momento em que ouvirem a minha história. Eu quero confessar que compartilhar a minha experiência me gera um pouco de nervosismo. Então, antes de começar, eu gostaria de oferecer um pouco de contexto. Eu gosto muito do seu canal. Eu sou apaixonada por esses assuntos sobrenaturais. Eu não busco conteúdo desse tipo compulsivamente e nem consumo regularmente filmes de terror. Porém, mesmo assim, de vez em quando, eu gosto de consumir esses temas, pois eu gosto de sentir aquela pequena onda de adrenalina que muitas das vezes um bom relato desse tipo provoca. Eu gostaria de deixar bem claro também que eu sempre me considerei uma pessoa de fé, alegre e que tenta em qualquer situação manter uma atividade positiva. Além disso, se estiver ao meu alcance, eu gosto de ajudar as pessoas. Ironicamente, parece que foi isso que desencadeou a experiência que eu compartilho até hoje. Mesmo após muitos anos, eu não consegui encontrar uma lógica para ela e, no mínimo, eu a classificaria como uma experiência muito estranha. Por favor, meus amigos, acreditem, esse relato não é para evangelizar, pregar sermões ou falar de divindades. No entanto, se vocês que me escutam professam alguma fé, crença religiosa ou, no caso, nenhuma delas, eu peço que ouçam a minha história com a mente aberta. Isso é simplesmente o que eu vivi, tal como aconteceu e como eu me senti naquele momento ao participar de uma experiência que ultrapassou os meus limites racionais. Isso aconteceu no ano de 2016. Eu tinha acabado de ingressar na universidade no curso de farmácia. Eu levava um ritmo normal, como o de qualquer outro estudante. Devido à carga de tarefas e horários, às vezes eu dormia tarde e depois eu acordava no meio da noite para fazer trabalhos ou estudar. Naquela época, o meu consumo de terror não era tão elevado. Eu posso até dizer que frequentava a igreja regularmente, pois eu participava de um grupo de jovens, no qual gostava muito por ter feito amigos com quem eu adorava passar tempo. Então, o que eu posso dizer é que a minha vida era o mais normal possível, até que em uma noite isso mudou completamente. Eu me lembro perfeitamente que eu estava prestes a dormir e tudo transcorria normalmente. Então eu me deitei, fechei os meus olhos e não tive dificuldade nenhuma em pegar no sono. Só que de repente, eu comecei a perceber uma sensação peculiar, como se eu não estivesse mais tocando o meu colchão, algo muito estranho e difícil de descrever, pois todo o meu corpo se sentia assim, como se eu estivesse me separando da cama.
Eu sei muito bem como isso soa estranho e por isso eu quero dizer que quase nunca compartilhei essa experiência, pois nas vezes em que eu fiz, as pessoas me olharam como se estivessem me julgando. Mas eu espero que vocês possam acreditar em mim, pelo menos a maioria. Agora voltando ao meu relato, enquanto eu estava imersa nessa situação, em um momento realmente eu pensei comigo, eu devo estar sonhando. Eu sempre pensei que essa situação era parecida com a de quando você sente que vai cair e acorda assustada. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso. Outra hipótese que me deram é que às vezes estamos tão cansados que o nosso corpo acaba relaxando antes do nosso cérebro, que acaba enviando um impulso para reagirmos, provocando assim esse tipo de paralisia. No entanto, eu posso assegurar que isso não era nada parecido com uma sensação que eu tive tido antes. Inclusive, eu já tinha sonhado que estava voando, mas nesses sonhos eu podia controlar o meu voo. Diferente dessa ocasião, eu estava respirando normalmente, refletindo se eu estava sonhando ou não, em um estado quase de plena consciência. O caso é que, em um ponto, eu abri os meus olhos e tive um grande susto, pois eu vi a minha cama lá embaixo. Mas não foi só isso. O mais impressionante foi que me vi dormindo, ou pelo menos em um estado de letargia. Eu comecei a olhar ao redor e consegui ver o meu quarto perfeitamente, com todos os objetos no mesmo lugar onde eu os havia deixado naquela noite. Eu comecei a olhar ao redor e consegui ver o meu quarto perfeitamente, com todos os objetos no mesmo lugar onde eu os havia deixado naquela noite. Se eu não estou sonhando, o que está acontecendo? Eu pensei. Eu tentei me mover e controlar de alguma forma aquele sonho, mas eu não conseguia por mais que eu tentasse. Eu então comecei a ficar desesperada e naquele momento eu comecei a girar sobre o meu próprio eixo como se algo estivesse me controlando. Isso me estressou completamente, pois a sensação não era real, tão vívida, que eu não sabia se eu não estava sonhando. Mesmo assim eu tentei, por assim dizer, acordar, mas não consegui. Eu fechei os meus olhos com força, mas ao abri-los eu ainda estava lá, suspensa no meio do meu quarto. Eu fiz um esforço enorme para me acalmar e comecei a respirar cada vez mais devagar e profundamente, até que finalmente eu senti que eu começava a descer lentamente, até que eu entrei de novo no meu corpo, percebendo assim novamente a sensação de tocar meu colchão. Naquele momento, já no meu corpo, eu me levantei tentando puxar o ar como se eu estivesse sufocada. O que aconteceu, meu Deus do céu? Eu pensei novamente, já no meu quarto e agora sim plenamente acordada. Tudo parecia normal. Apesar da escuridão e das luzes apagadas, a luz da lua entrava pela minha janela. Então a minha mente colapsou a tal ponto que eu, completamente apavorada e mesmo já sendo uma mulher feita, eu não me importei de ir ao quarto dos meus pais e acordá-los, porque eu estava realmente muito assustada e confusa. Ao chegar lá, eu expliquei o que havia acontecido. A minha mãe tentou me acalmar, dizendo que eu estava sonhando e que às vezes isso acontecia e que a nossa mente continuava trabalhando arduamente, mesmo quando estamos dormindo, e que isso causava esse tipo de experiência conhecida como paralisia do sono. Para mim, naquele momento, as explicações da minha mãe fizeram sentido. Então eu me acalmei. Mesmo assim, quando eu tive a oportunidade, eu pesquisei bastante sobre o tema e encontrei muitas experiências sobre a paralisia do sono. Mas essas eram completamente diferentes da minha, já que a paralisia se caracterizava por não conseguir se mover enquanto você está deitado na sua cama, ao contrário de mim, que estava flutuando. Para não prolongar muito o relato, eu quero dizer que, infelizmente, a partir daquela data, eu comecei a experimentar com frequência essa sensação. Eu posso dizer que no total foram cerca de 12 vezes em dias consecutivos e a cada vez com maior intensidade. Eu quase posso afirmar que a cada vez que eu tinha esse tipo de sonho,
Eu estava mais e mais consciente, até que em uma noite, quando eu voltei a sofrer isso, eu senti muito medo, pois vivi uma experiência completamente lúcida. Porém, dessa vez, houve algo diferente. Ao olhar ao redor do quarto, eu percebi que eu não estava sozinha. No interior do quarto, eu notei a presença de um ser que poderia descrever como uma sombra enegrecida, de aspecto tão escuro que parecia absorver a luz. No final, depois de alguns minutos, eu voltei a descer até tocar a cama e assim consegui reagir. Eu acho que a gota d'água foi uma vez que, como nas outras, eu estava flutuando, mas ao contrário das vezes anteriores, nessa ocasião, eu estava levitando muito alto, ou seja, eu me elevei até quase o teto, o que me causou muito terror. Eu estava tão desesperada que eu tentei começar a me mover, mas foi nesse instante que eu senti como se 2 braços invisíveis estivessem me segurando. E foi como se eles tocassem e movessem os meus braços e pernas contra a minha vontade. E eu não tinha nenhum controle sobre o meu corpo. De repente, eu percebi a presença daquela sombra dentro do quarto. Eu soube que era ela quem estava exercendo esse controle sobre mim. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu deveria fechar os meus olhos ou não. Eu estava com muito medo de toda aquela situação. Eu tentava falar, gritar, pedir ajuda, mas a minha voz simplesmente não saía. Eu quase podia sentir como se algo estivesse apertando a minha garganta, me impedindo de falar. Foi muito desesperador, pois a sensação era de que algo me fazia levitar, brincava comigo e depois me deixava voltar ao meu corpo. Aquela noite, finalmente, depois de momentos intensos de terror, eu consegui retornar e reagir novamente. A situação chegou a tal ponto que eu comecei a dormir à tarde devido ao medo que essa experiência me causava ao dormir durante a noite. No entanto, mesmo dormindo durante a tarde, isso continuava acontecendo, embora por um tempo menor. Eu tive então que desenvolver uma coragem extra, pois eu sabia que dormindo, a qualquer hora isso poderia acontecer, fosse à tarde ou à noite. Por outro lado, eu comecei a acreditar que talvez isso fosse algo da minha mente, mas ainda assim senti que precisava conversar com alguém, pois ninguém estava acreditando em mim. Além de desabafar, eu precisava de outra opinião, já que essas explicações lógicas que meu círculo próximo me dava não me satisfaziam de forma nenhuma. Então, eu decidi procurar por ajuda. Procurei o dirigente do grupo jovem do qual fazia parte e agendei uma conversa com ele. No dia seguinte, eu fui à igreja e começamos a conversar. Eu contei como me sentia e os fenômenos que estava vivenciando. No dia seguinte, eu fui à igreja e começamos a conversar. Eu contei como me sentia e os fenômenos que eu estava vivenciando. Ele, por sua vez, começou a me fazer muitas perguntas sobre se eu tinha assistido a certos tipos de filmes ou se eu tinha participado de algum jogo de natureza espiritual, como Taba, Ouija ou outra coisa parecida. Além disso, ele perguntou se eu tinha tido brigas com a minha família ou amigos, mas a verdade é que nada disso se aplicava à minha situação. Eu não havia feito nada para dar brecha para essas coisas entrarem na minha vida. Eu comecei a falar dos medos noturnos que eu sentia e da sensação de estar levitando. Ao ouvir isso, ele reagiu de uma maneira muito peculiar. Ele me olhou como se compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo e como se não fosse a primeira vez que alguém lhe contasse algo assim. Ele pegou uma pesada cruz de ferro que ficava erguida em uma base e, sem tirar os olhos de mim, a colocou sobre a mesa. Pediu que eu continuasse falando normalmente. E então, enquanto conversávamos, a cruz de ferro tão pesada e perfeitamente posicionada na base sobre a mesa, de repente, sem mais nem menos, tombou para frente, fazendo um barulho forte que me deu um grande susto. Quero dizer que não havia correntes de ar
e mesmo que houvesse, teriam que ser rajadas de vento extremamente fortes para mover um objeto tão pesado e sólido como aquele. Depois de me recuperar um pouco do susto, o meu impulso foi tentar levantar a cruz, mas imediatamente o padre me disse: não toque nela. Eu acabei concordando, porém extremamente intrigada. Mas embora ele não dissesse mais nada, eu entendi perfeitamente que talvez aquela cruz tenha absorvido algo ruim e já tinha algum tipo de energia nela. Posteriormente, o padre me disse algo que não me tranquilizou completamente, mas fez todo o sentido. Ele me disse que as pessoas que são bem intencionadas, que irradiam luz e confiança, são as mais suscetíveis a passar por esse tipo de situação. Na época eu não entendi muito bem o que ele queria me dizer, então ele continuou explicando. Disse que às vezes as pessoas que são muito positivas e tentam transmitir isso aos outros acabam atraindo por causa disso a atenção de energias que não são tão positivas ou que estão em busca dessa luz. Por isso essas energias se aproximavam desse tipo de pessoa buscando a luz, e é quando ocorrem situações como a que eu descrevia. Ele não falou especificamente de algum demônio ou fantasma, ele apenas se referiu a energias em geral, o que fez muito sentido para mim, porque de fato, talvez esteja errado ao falar isso de mim mesmo, mas sempre tento ser uma pessoa positiva, tentando transmitir coisas boas aos outros. O padre ainda acrescentou que muitas pessoas não acreditam que isso possa ser verdade, mas que ele mesmo já teve oportunidade de comprovar o que estava dizendo. Às vezes, quando ele celebrava a missa, nos momentos em que ele se sentia mais alegre e inspirado, havia uma força invisível que o empurrava para trás, tentando fazê-lo cair. Contudo, ele também me disse que eram nesses momentos em que tentavam nos fazer fraquejar que precisávamos demonstrar nossa força e ter fé. A conversa terminou e, apesar de eu já me sentir mais tranquila, o padre achou necessário e que me ajudaria muito se ele fosse até a minha casa para abençoar o meu quarto. A minha família achou um pouco estranho a presença de um padre em nossa casa, mas eles entenderam meu sentimento e a necessidade de que ele realize esse ritual para a minha paz mental e emocional. De fato, após essa ação, eu senti uma mudança para melhor. Além disso, o padre me presenteou com um anel de metal que tinha a oração do Pai Nosso gravado ao redor. Ele esclareceu que esse objeto não era poderoso e nem mágico, mas simplesmente algo para me lembrar de que eu precisava ter fé. E foi a partir de então que nada sobrenatural ou sem explicação aconteceu novamente. Quem sabe, talvez eu precisasse desabafar e assim compartilhar essa situação e ao mesmo tempo ter um objeto no qual pudesse depositar minha fé. Meus amigos, pessoalmente até hoje eu não sei se era um espírito maligno que queria me atormentar ou se eu estava passando por um período de grande estresse psicológico que acabou desencadeando essas experiências. No entanto, eu acredito piamente que sempre que você tem paz mental, sempre irá encontrar uma saída e haverá uma mudança repentina. Eu agradeço a todos que ouviram o meu relato até o final. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. A noite em que vimos a mulher do cemitério. Olá a todos que escutam meu relato. Eu me chamo Genildo. Eu tenho 38 anos de idade e moro atualmente em São Luís, no Maranhão. Eu nasci e me criei em um povoado próximo à cidade de Santa do Paruá, aqui mesmo no Maranhão. O relato que eu irei contar a vocês não se trata só de mim, mas também de todos que estavam em um ônibus escolar junto comigo.
Eu não vou falar o ano e nem o local onde fica a escola, pois como não envolve só a mim, eu precisaria de autorização dos demais, mas o que eu posso dizer é que foi no final do século passado. Eu na época era adolescente, fazia o primeiro ano do ensino médio, trabalhava de dia com os meus pais na lavoura e durante a noite eu estudava, pois eu tinha determinação de me formar e assim conseguir um emprego e uma vida melhor para mim e para minha família. De segunda a sexta-feira, passava um ônibus escolar no final da tarde para pegar todos os alunos que moravam ali e nos povoados vizinhos. Então, a gente tinha que ficar na estradinha em que o ônibus passava. Era final de ano. Infelizmente eu acabei ficando em recuperação, pois eu ficava muito cansado e acabava cochilando nas aulas, então com isso eu perdi muitas matérias. A nossa escola ficava em Santa Luísa do Paruá. Era final de ano e tinha poucas pessoas no ônibus, porque muitos já haviam saído de férias. Acredito que tinha em torno de 10 a 12 alunos apenas. A minha mãe, que se chama Maria, disse para eu tomar muito cuidado, pois estava circulando na cidade que uma espécie de mulher de branco estava aparecendo pela BR, que era caminho da escola. Eu vou contar a história dessa mulher de branco e os fenômenos paranormais envolvendo ela. Era início da década de 90. Uma jovem moça muito linda, só que muito humilde, gostava de um rapaz que era filho de um comerciante rico da região. Eu irei chamá-los de Raí e Juliana. São nomes fictícios. Eles se conheceram em uma festa junina da cidade e quando se viram, gostaram de cara um do outro. Naquela festa passaram a noite dançando e naquele mesmo dia eles começaram a namorar. Eles sempre se encontravam às escondidas, pois os pais da Juliana não queriam que ela namorasse o Raí, por ele ser rico, e pensarem também que ele estava brincando com ela. Mas na verdade, o Raí estava muito apaixonado pela moça e queria até casar com ela. Então seu pai, Macário, o confrontou e perguntou se por acaso ele estava ficando doido. O Raí logo o enfrentou e disse que nada nesse mundo o separaria da Juliana. A Juliana era uma moça doce, amorosa e gentil, apesar de muito humilde, fora que ela era belíssima, de uma pele morena, cabelos pretos, cacheados e era bem magrinha. Mas o fato de o pai de Raí não querer que ela ficasse com a moça era porque ela na verdade era pobre. E ele queria que o seu filho ficasse com a filha de um político muito importante que no caso tinha em Nova Olinda, no Maranhão, que ficava ali bem próximo deles. Porém, o pai do Raí estava completamente disposto a todo custo a separar esse casal. Acontece que, em um dia, a Juliana foi até a cidade de Santa Luísa do Paruá fazer umas compras para sua mãe e dessa vez seu pai não acompanhou por estar doente. Ela então pegou uma bicicleta e se mandou para a cidade. Só que na volta, lá pelas proximidades da BR-316, 2 homens em uma moto a abordaram e a puxaram para dentro do mato e começaram a abusar da moça. Não satisfeito com tal crueldade, eles espancaram tanto a pobre moça que ela acabou falecendo. Mas dizem que ela falou que se vingaria por aquela injustiça e que ela voltaria. A moça morreu com muito ódio no coração, apesar de ser uma pessoa boa. Mas quem não se revolta com um crime desses? Chegou o final da tarde e nada da Juliana voltar para casa. Foram atrás dela e acharam seu corpo pela parte da noite, ali mesmo próximo ao cemitério. Quando seu namorado soube da tragédia, ele foi tirar satisfação com seu pai. Ele afirmou que tinha avisado. O Raí ficou revoltadíssimo com o pai
e falou que ele iria pagar. Ele então entrou em seu quarto e tirou a própria vida com uma arma de fogo do seu próprio pai. O rapaz foi levado para ser enterrado na cidade natal, lá em Nova Olinda, no Maranhão, e a pobre Juliana foi enterrada ali naquele cemitério próximo à BR. Depois dessa tragédia, passaram-se alguns meses e os dois assassinos foram mortos, atropelados na mesma BR-316. Segundo o caminhoneiro que os atropelou, parecia que eles estavam desviando de algo e bateram de frente com seu caminhão. Um deles chegou a falecer na hora, já o outro ficou agonizando e falando que a Juliana estava ali na frente deles, gritando por justiça. Ele confessou o crime ele mesmo na frente de todos e só assim se descobriu o que realmente havia acontecido. Quanto ao mandante do crime, o Macário, ficou caduco, pois segundo ele, dizia ver seu filho o atormentando. Ele nem foi para a cadeia, na verdade, foi direto para o hospício. Mas não acaba por aí não. Como ela acabou virando um espírito vingativo, ela sempre aparece pela BR-316, próximo ao cemitério ou em frente a ele. Algumas vezes caminhando no acostamento, outras vezes se escutam gritos pedindo por ajuda no meio do mato. Meus amigos, quando a minha mãe me falou isso, me deu um certo medo, porque naquela sexta-feira à noite eu iria para a escola. Quase não ia ninguém no ônibus, mas eu tinha que fazer a minha prova, porque senão eu iria reprovar. Eu me enchi de coragem e fui para a beira da estrada esperar o ônibus. Com poucos minutos, graças a Deus, ele chegou. Eu entrei no ônibus e nada de anormal. Sentei e passamos ali em frente àquele cemitério na BR, antes de chegar na cidade de Santa Luísa do Paruá. Confesso que eu fiquei olhando para ver se eu via algo, mas eu não vi nada e dei graças a Deus. Porém, na volta, havia algo sinistro nos esperando. Nós ficamos esperando o ônibus até umas 11 da noite, até que enfim ele chegou. O motorista pediu desculpas, mas ele não teve culpa, pois a porcaria do ônibus estava dando problema e ele tinha que ficar parando toda hora para tentar fazer alguma gambiarra para que aquela lata velha pegasse. Então todos os alunos que estavam esperando o ônibus entraram. Éramos na faixa de 10 a 12 pessoas e saímos de boa da escola. Com mais ou menos uns 10 minutos de estrada, aquele maldito ônibus morreu de novo e ficamos ali. Estava um breu total. Nessa época não tinha lanterna de telefone nem nada, somente a luz da lua. Quando eu olho para o lado com atenção, eu vejo o cemitério ali na beirada da BR-316. O cemitério não tinha muros e tinha tipo um morro, e lá em cima dava para ver as cruzes, que eram bem simples. Todo mundo ficou meio perturbado com aquilo. Já o motorista saiu para tentar fazer o ônibus pegar. Foi quando de repente uma das moças olhou para o lado do cemitério e viu uma mulher de branco em cima de uma lápide. Ela deu um grito e todos nós olhamos para ela. Foi quando ela apontou para aquela assombração e todos nós corremos para as janelas. De início, as pessoas diziam se tratar de uma pessoa comum, mas outros gritavam: "Gente, isso é a assombração da mulher de branco." Então alguém apertou a buzina e chamou o motorista. Ele olhou para nós assustado com nossa atitude. Apontamos em direção ao alto do cemitério e mostramos aquela assombração em cima de uma sepultura. Meus amigos, esse homem ficou da cor de um papel e correu para dentro do ônibus. E quando a gente se deu conta, a mulher de branco já estava no início das primeiras sepulturas do cemitério. As moças começaram a gritar de pavor. Outros falavam para ela ir embora. Eu fiquei sem ação, sentado ali na cadeira do lado da janela. Dava para ver perfeitamente aquela coisa. Ela tinha um cabelo desgrenhado, preto. A sua roupa estava toda suja, estava descalça. A sua pele estava muito escurecida,
como se tivesse rolado na lama. Foi quando aquela entidade foi andando para trás do ônibus e bateu na lataria traseira. Aí o desespero foi generalizado. Alguns diziam que íamos morrer. Outros começaram a rezar em voz alta. E o motorista só pedia para que todos rezassem o Pai Nosso, pois era uma das orações que todos nós sabíamos, tanto evangélicos quanto católicos. Ele foi ao volante, ligou os faróis e assim que ele iluminou a pista, viu aquela assombração em frente ao ônibus, com mais ou menos 3 metros de distância de onde estávamos. Ele na mesma hora gritou dizendo: "Eu te repreendo, Satanás!" E aquela coisa soltou um grito tão fino que todos nós ficamos surdos por um instante. Quando a gente olhou novamente para frente, ao redor, aquela aparição da mulher de branco havia sumido. Acredite ou não, a lata velha pegou na hora e todos nós gritamos para o motorista: "Bora meter o pé, motor, vamos sair daqui, pelo amor de Deus!" E o motorista arrancou com medo. Algumas pessoas até caíram no chão do ônibus. Todos foram deixados em suas casas. A minha casa era uma das últimas e o motorista ficou com medo de voltar sozinho para a cidade. Então falei para ele que eu ia falar com os meus pais se ele por acaso poderia dormir lá em casa e ir embora pela manhã. Senão ele ia acabar dormindo ali mesmo dentro do ônibus, mas não ia passar por aquela BR de jeito nenhum naquela hora da noite. Eu contei tudo para os meus pais e eles na mesma hora deixaram o pobre motorista dormir lá em casa. Graças a Deus, no dia seguinte, era sábado e não tínhamos aula. Quando foi pela manhã, a história já tinha percorrido ali todo o povoado e as mães das jovens pediram para que fosse realizada uma missa em prol da alma daquela mulher. E no domingo pela manhã, todos nós fomos para a missa. Quando foi na segunda-feira, a gente já tinha que voltar para a aula, porém pouquíssimos voltaram para a escola. Acho que comigo tinham apenas 5 dentro do ônibus. Os outros se recusaram a voltar para fazer a recuperação e acabaram sendo reprovados. Só que o medo de não passar de ano era muito maior do que o medo de assombração. Mas graças ao meu bom Deus, aquela mulher nunca mais apareceu para mim. Toda vez que eu passava por frente daquele cemitério, eu tinha a impressão de ver uma silhueta de uma mulher, mas acho que era a minha mente me fazendo ver aquilo. Muitas pessoas dizem que ainda veem essa mulher de branco de vez em quando próximo ao cemitério ou dentro do próprio. Porém hoje, eu não sei se ainda acontece alguma coisa, pois há 15 anos eu vim embora para São Luís com os meus pais e é muito difícil eu ir visitar os meus parentes. Eu deixei tudo aquilo para trás e nunca mais quero reviver aquele momento assombroso. Eu agradeço o canal pela oportunidade de relatar o que aconteceu comigo. Eu desejo a todos uma ótima noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.